criança. Entramos aqui também na plataforma do Facebook nessa tarde. Sou eu que capacito e dou o crescimento. Aleluias, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. A paz do Senhor para você aqui do Facebook. Estamos entrando aqui neste exato momento na plataforma do Facebook. Estamos nas 3 plataformas agora, né? Acabamos de entrar aqui na plataforma do Facebook, já estávamos no TikTok e no Kawaii. Agora entramos aqui no Facebook para estarmos nessa tarde falando um pouquinho da palavra de Deus. Salve-vos com a paz de Cristo, você do outro lado aí da telinha, que Deus abençoe, né? Agora que nós entramos aqui na plataforma do Facebook, né? Quero deixar a paz para você. Receba a paz do meu coração para a sua vida, né? Nós encontramos com a paz de Cristo nessa tarde. Creio eu também que você esteja com a parte do outro lado aí. Maravilhas, louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos, amados irmãos, a palavra de Deus nos fala bem claramente dos acontecimentos que nós estamos vivendo nos dias atuais na face dessa terra. Nós podemos ver com os olhos da fé, aquele que ainda está vivendo na fé pode ver e meditar. Os acontecimentos estão aí sobre o planeta. As coisas estão acontecendo, as pessoas não dão mais ouvido, não dão mais crédito pelos acontecimentos que Jesus pronunciou na sua palavra. E nós vemos que a cada dia que passa, a cada segundo, a cada minuto que se passa, o fim se aproxima. Mas você me pergunta nessa tarde, você diz o fim? Por que você diz o fim? Porque diz a palavra de Deus que tudo passa. Passará a terra, passará o céu. Só uma coisa não passa, a palavra de Deus não há de passar. E se ela fala que vai acontecer, vai acontecer. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, você me perguntou se eu faço live. Não faço todo dia, minha irmã. Faço de vez em quando. Aqui no Kawaii. Eu não faço transmissão aqui todos os dias. Faço os finais de semana, sempre que dá, eu estou fazendo as transmissões. E eu quero deixar para você esta mensagem. Nós podemos ver pelos olhos da fé, porque o homem que vive na carne não consegue ver os acontecimentos. Porque quando ele vê o acontecimento, ele diz, isso é normal. Isso acontece a todo tempo. Mas aquele que conhece a palavra de Deus, ele pode ver pelos olhos da fé que a palavra está chegando, a palavra está se cumprindo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele diz bem claro na sua palavra nessa tarde. Quando ele estava ensinando para seu discípulo e para aquela multidão, ele estava falando ao vivo e a cores para eles naquele tempo. Mas ele disse, é necessário eu deixar escrito, é necessário eu deixar a minha palavra para que eles prossigam por este caminho. O caminho que conduz o homem para a vida eterna, o homem que conduz o homem, aleluias, para a morada que eu vou preparar. Ele diz, na casa de meu pai há muitas moradas, aleluias. Eu virei outra vez, levarei vós para mim, para que aonde estiveres, e sejais vós comigo, aleluias, glória a Jesus. E você pode ver nessa tarde, meus queridos, amados irmãos e amigos, vocês aqui das plataformas que me seguem, que me acompanham, muita heresia está sendo pregada e anunciada nas plataformas, nas redes sociais, nas televisões. Os falsos profetas estão tomando conta da face da terra. Aqueles que estão pregando a mentira, aqueles que estão querendo te enganar, tirar você do seu foco, da sua fé, está se multiplicando sobre a face dessa terra. Isso nós podemos ver, aleluias, que muitos estão em busca
os tesouros, os prazeres deste mundo. Muitos estão dizendo para você entrar no céu, não precisa você, aleluias, converter os seus pecados. Não precisa você fazer isso, fazer aquilo, fazer tal coisa que eles dizem. Não. Você pode entrar no céu de qualquer maneira que você esteja, mas não é bem assim, porque Jesus, ele veio, levou os nossos pecados sobre si. Então é por isso que nós temos que libertar do nosso fardo pesado. Nós temos que libertar a nossa cruz pesada. Libertar daquilo que nos faz dar um passo atrás. Aquilo que faz nos, aleluias, renegar a nossa cruz. O pecado. Porque nós vemos, meus amados, que muitas das vezes os prazeres, as bonanças do mundo faz-nos, aleluia, muitas das vezes querer voltar para trás. Porque o mundo, aleluias, Satanás, ele anda dando volta pela terra. Diz a palavra que ele busca a alma, aqueles que ele possa tragar. Porque ele não quer ser queimado, ele não quer ser destruído sozinho. Chegará um tempo que Satanás irá pagar, ele irá ser lançado, aleluia, no lago de fogo, de enxofre. Diz a palavra de Deus, aonde o bicho nunca morre, o fogo nunca apaga. É por isso que ele anda furioso, em busca de almas, porque ele quer levar o maior número de almas consigo para o fogo eterno. Louvado seja o nome do Senhor. Cuidados com as heresias que eles estão pregando, que eles estão anunciando, falando para você que você não precisa converter, que você pode, aleluia, fazer qualquer coisa que você será salvo. Cuidado, porque isso é heresia. Porque o Senhor Jesus, ele veio para libertar o homem dos seus pecados. Se nós, aleluia, pudéssemos entrar no céu de qualquer maneira, não precisaria eles ter vindo para levar os nossos pecados sobre si. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Os acontecimentos estão aí. Muitas pessoas, aleluia, estão cegas de espírito. Muitas pessoas estão, aleluia, surdas de audição espiritual. Não dá mais ouvido à palavra de Deus. Não dá, aleluia, olha para aquilo que eles estão falando de verdade. A palavra verdadeira, a palavra de Cristo, a palavra que liberta, a palavra de renúncia. Porque para entrar no céu temos que renunciar. Para entrar no céu temos que deixar os nossos pecados. Para entrar no céu temos que reconciliar com Ele todos os dias. Para entrar no céu temos que olhar para dentro de nós e ver que nós precisamos de mudança. Que precisamos converter o nosso coração de carne no coração espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus disse, aleluia, naquele tempo, para seu discípulo e para aquela multidão que estava lhe acompanhando. Evangelho de São Marcos, aleluia, no capítulo 13, no versículo 32, ele disse: mas naquele dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Olhai e vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Louvado seja o nome do Senhor. É como se um homem partindo para fora da terra deixasse a sua casa e desse autoridade aos seus servos e a cada um a sua obra, mandasse ao porteiro que o vigiasse. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, ou se pela manhã, para que, vindo de improviso, não vos ache dormindo. E as coisas que vos digo-as todas, digo-as todos, vigiai. Vigiai, aleluias, porque não sabeis a hora que eu voltarei para levar os meus escolhidos. Não sabeis a hora que eu vou voltar, que meu Pai me enviará para levar aquele que ele tem comprado na face dessa terra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Meus amados e queridos, nós temos que viver sempre ligado,
porque sabemos que toda hora, todo momento nós pecamos. Aqueles que disseram nessa tarde que não tem pecado é um mentiroso, porque todos nós pecamos. Todos nós, aleluia, pecamos. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele que nessa tarde disser, eu não peco, eu sou santo, é o mentiroso. Porque a palavra de Deus nos fala que todos nós pecamos. Mas temos, aleluia, que renunciar. Temos que chegar até Cristo todos os dias e dizer para Ele, Senhor, olhei para mim nesse dia e vi o quanto eu pequei, o quanto eu distanciei da Sua presença. Mas com Tua bondade, com Tua misericórdia, que na Tua presença eu estou, meu Pai. Olhe pelos meus pecados, olhe pelos meus erros. Vamos reconciliar com eles. Vamos reconciliar com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Porque eles, aleluia, podem nos perdoar de nossos pecados. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes, muitos estão caindo por aí, muitos estão, aleluia, deixando a sua cruz de lado, não conseguem mais andar, porque as bonanças que o mundo está oferecendo a cada dia se aumenta mais. Nós vemos os prazeres do mundo se aumentando. As pessoas hoje não precisam nem trabalhar muito para sobreviver, as pessoas estão vivendo muito fácil, as pessoas estão tendo muita bonância. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados, abra os olhos espiritual e olhe uma coisa, a palavra de Deus se cumpre. A palavra de Deus está se cumprindo e nós temos que prestar atenção na palavra de Deus. Temos que olhar para essa palavra. Jesus disse, aleluia, mas naquele dia nem a hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Aleluia, olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Disse Jesus, aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Olhai, vamos olhar para os acontecimentos, vamos olhar, aleluia, para aquilo que está acontecendo nessa terra. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos vigiar contra as tentações que aparecem no nosso caminho, para querer tirar o nosso foco, para querer tirar a nossa fé, para querer, aleluia, nos fazer, aleluia, ser abalado. Mas aquele que tem Cristo de verdade no seu coração, eles não podem abalar. Aleluia, Satanás não pode tirar a fé daquele que tem depositado ela no Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Porque nós vemos que Jó era um servo fiel, era um servo provado por Deus, era um servo que prosperava na face da terra, era um homem rico, era um homem que tinha fazendas, muito gados, muitas ovelhas, homem que tinha uma bela família, homem que tinha uma esposa e filhos. Mas um dia Deus resolveu testar aquele servo fiel. Um dia Deus, aleluia, resolveu testar e deu a ordem para que Satanás testasse a vida espiritual de Jó. Porque Deus sabia que Jó jamais desviaria a sua fé. Deus sabia que Jó jamais iria tirar, aleluias, a sua fé do foco com ele. E ele deu a ordem para que Satanás tocasse os bens que Jó possuía. E Satanás, acatando a ordem do Senhor, foi até, aleluia, os bens de Jó e destruiu tudo que Jó possuía. Mesmo assim, Jó continuou firme na sua fé. E ele, voltando até Deus, e disse: Jó não abalou a fé, matei todas as criações, destruí tudo que Jó possuía. Mesmo assim, a sua fé ainda está avivada em ti. E Deus disse para Satanás: vai agora e toca na família de Jó, vai agora e toca nos filhos de Jó, vai agora e toca, aleluia, na saúde de Jó, aleluia. Só não dou permissão para você tocar na vida, porque Jó é meu e Jó me pertence. Satanás, acatando a ordem do Senhor, foi até Jó, destruiu os filhos, matando todos os filhos de Jó, e tocou na saúde daquele homem, tocou na saúde daquele homem, jogando ele na cinza com lepras. Diz a palavra que aquele homem coçava suas feridas com um caco de telhas. E todos que estavam ao redor de Jó o abandonou, porque Jó ficou doente e pobre.
Jó já não possuía nada mais. Jó já não possuía aquilo que agrada os olhos do homem na terra. Se você não possui nada, você não é nada. Se você não possui algum bem, você não presta para nada. Se você, aleluia, não tem uma roupa boa, você não vale nada. Se você, aleluia, não tem um diploma, você, aleluia, é um pé rapado. Você não passa de um peão, aleluia, fedido. Louvado seja o nome do Senhor. É assim que os homens olham para nós na terra. É assim que nós somos olhados pelos povos, pelos os servos dessa terra. Louvado seja o nome do Senhor. Se você possui algo que agrada os olhos do homem, os olhos humanos, você é alguma coisa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós somos julgados por aquilo que nós temos, por aquilo que nós possuímos. Nós somos julgados, aleluia, nessa terra, por aquilo que nós possuímos. E Deus não faz acepção de pessoas. Deus veio para os ricos, para os pobres. Jesus, quando foi no Calvário, Ele abriu o braço para o povo do mundo inteiro. Louvado seja o nome do Senhor. E é por isso, meus queridos, que nós somos, aleluia, julgados por aquilo que nós possuímos e por aquilo que nós temos. E Jó, quando se encontrou, aleluia, na miséria, Jó, quando se encontrou, aleluia, na cinza, somente com um caco de telha e sua esposa que estava ali com ele, ela chegou até Jó e disse: Jó, abandone este Deus e morre, porque você não tem mais amigo, você não tem mais nada, Jó. E ele disse: não, de maneira alguma irei abandonar a minha fé, porque Ele é meu Deus, porque Ele é meu Deus, a minha vida é dEle. Louvado seja o nome do Senhor. E ele disse para sua esposa e para aqueles amigos que estavam zombando de Jó: aleluias, eu ouvo o nome do meu Deus, porque tudo Ele me deu, tudo Ele levou. Bendito seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Jó sabia, aleluia, que Deus não tinha te abandonado. Jó sabia que Ele estava com a vida, e com a vida a esperança. Jó sabia que Deus iria socorrer. É por isso, meus amados, que não vamos perder a nossa fé. Não vamos, aleluia, perder a nossa esperança em Cristo. Se Ele prometeu que vem, Ele virá. Se Ele prometeu que vem, Ele virá. Louvado seja o nome do Senhor. Não sabemos o dia nem a hora, como Ele diz aqui na sua palavra, mas naquele dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu. Somente o Pai, unicamente o Pai que sabe. Meus amados, e se a ordem do Pai for agora, e se a ordem do Pai for amanhã, e se a ordem do Pai for o mês que vem, se a ordem do Pai for, aleluias, o ano que vem, e se a ordem do Pai for daqui 1 milhão de anos, ninguém sabe. Mas sabemos uma coisa: nós caminhamos, aleluia, para o fim. O fim de quem você fala nessa tarde? Às vezes você me pergunta: o fim da nossa vida. O fim da nossa vida. Nós caminhamos a cada minuto, a cada segundo que passa. Nós caminhamos para o fim da nossa vida nessa terra. Às vezes não temos o privilégio de ver a volta de Jesus, porque às vezes nós partimos antes, mas nós podemos ir até Ele, porque aquele que morre com Cristo, ele vai até Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E Jó sabia da esperança, Jó sabia, aleluia, da certeza que Deus iria socorrer. E a palavra nos fala que Jó sofreu muito, aleluias, sem amigos, sem nada, somente com aquela lepra, com aquela enfermidade que comia a carne de Jó, que destruía a carne de Jó. Mas Jó estava ali firme, respirando com a vida. Ele sabia que Deus habitava no seu corpo, porque ele estava respirando, ele estava com a vida. E quando a vida é a esperança, e
Deus socorreu a Jó no momento certo. Deus, aleluia, socorreu a Jó. Deus levantou Jó da cinza. Deus, aleluia, retribuiu a Jó em dobro. Tudo que ele tinha perdido, Deus deu em dobro para ele e da melhor qualidade. Aleluia. Diz a palavra que Deus deu para ele mais filhos. Deus deu para Jó mais criações, mais ovelhas, mais gados, mais fazendas. Porque Deus não abandona seus filhos. Deus não abandona suas filhas. Deus está presente na sua vida. Às vezes você olha para você e diz: eu sou um abandonado. Você que está debaixo das pontas do viaduto nessa tarde e já perdeu a esperança, não fale desse jeito. Saiba você que Jesus, Ele está com você. Saiba você que Deus está com você no seu corpo. Porque se você está respirando é porque Ele habita no seu corpo. Não importa se você está debaixo da ponte. Não importa se você está comendo as migalhas. Não importa se você está comendo das latas de lixo. Deus está com você. Ele não te abandonou. Você ainda está respirando. Levante de onde você está. Dê seu primeiro passo. Dê seu primeiro passo. Aleluia. Deus não obriga nós a mudar, não. É nós que tem que querer. É nós que tem que dar nosso primeiro passo. Muitos estão nas drogas, no álcool, e pede: Senhor, liberta meu filho. Quando vocês estão orando, Senhor, liberta meu filho das drogas, Senhor, liberta meu filho do álcool. Mas muitas das vezes esse filho não dá lugar para ser liberto. Deus, aleluia, não obriga ninguém a não querer nada. Nós queremos, aleluia, é nós que tem que queremos. Louvado seja o nome do Senhor. Quantas pessoas que estão debaixo das pontas dos viadutos neste momento? Quantas pessoas que estão, aleluia, jogadas? Quantas pessoas, aleluia, que não vê mais esperança em nada? Saiba você agora. Saiba você agora que o Senhor Jesus está com você. Ele te ama. Ele te ama. Porque eu falo isso, que Jesus te ama. Ele estava lá no Calvário entre dois ladrões. Aleluias! Aqueles dois ladrões não tinham mais significado nenhum para aquele povo. Eles estavam sendo crucificados porque eram ladrões. Eles estavam sendo mortos, pagando pelos seus crimes, pendurados no madeiro. E eles querendo humilhar Jesus, colocando Jesus no meio dos dois ladrões, comparando Jesus como os dois ladrões. Aleluia! Isso é a humildade que Jesus nos ensina nessa tarde. Maravilhas, glória a Jesus. Isso é a humildade que Jesus ensina para nós. Jesus não obrigou, aleluia, os ladrões servir a Ele naquele momento, não. Jesus, aleluia, não obrigou a eles, não. Jesus, aleluia, estava entre meus dois ladrões. Um deles disse para Jesus: tu não és o Filho de Deus, tu não és o Salvador, então desce da cruz, salva a ti e salva a nós também. Aleluia. Jesus não obrigou a ele servir a Ele, não. Jesus não obrigou a ele querer o perdão, não. É ele que não quis. Ele zombou de Jesus. E aquele que estava ao outro lado disse: nós merecemos estar nessa cruz porque somos ladrões, nós cometemos erros, é por isso que estamos pagando pelos nossos erros. E este homem inocente, que pecado este homem tem para estar dependurado no madeiro como nós, e disse para Jesus: Senhor, lembra de mim quando tu estiver no paraíso. Aleluias. E Jesus olhou para aquele filho com um olho de misericórdia. Jesus olhou para aquele ladrão, aleluia, com um olho de misericórdia, e disse para ele: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ele quis a misericórdia do Senhor. Ele quis o perdão do Senhor. E nós também, a mesma coisa, nós temos que querer o perdão. Não importa o pecado que nós cometemos, não importa aquilo que nós fazemos, porque o homem é pecador mesmo. Davi pecava a todo momento, mas Davi ia reconciliar com o Senhor. Davi encontrava, aleluia, o reconcílio no Senhor. Aleluia, depende de nós queremos. Depende de nós arrepender e queremos o perdão de nossos pecados. Louvado seja o nome do Senhor. Falo para você nessa tarde: Jesus pode te levantar de onde você estiver.
Jesus pode te levantar, mas você tem que querer. Você tem que querer nessa tarde. Você tem que abrir o seu coração e receber, aleluia, aquela palavra que ele disse: Pai, perdoa porque não sabes o que faz. Perdoa porque eles não sabem o que estão fazendo. E nessa tarde receba essa palavra no seu coração. Jesus estava sendo pregado na cruz. Jesus estava sendo cuspido, humilhado. Mesmo assim, ele olhou para aquela multidão e disse: Pai, perdoa porque eles não sabem o que faz. Não importa o que você cometeu, não importa o pecado que você fez, Jesus tem um perdão para você nessa tarde. Jesus te convida nessa tarde porque Ele te ama. Jesus te convida nessa tarde porque Ele te ama. Jesus te convida nessa tarde porque Ele tem um propósito de salvação para a sua alma. Jesus te convida nessa tarde porque Ele tem um propósito para a sua alma. Não é para a sua vida, aleluia, material, não. Jesus não prometeu para você fazenda. Jesus não prometeu para você riqueza. Jesus não prometeu para você, aleluia, carro de luxo. Jesus não prometeu para você mansões. Jesus não prometeu para você emprego bom, não. Jesus prometeu para você a salvação da sua alma. Jesus prometeu para mim a salvação da minha alma. Louvado seja o nome do Senhor. Ele disse: buscai primeiro o reino dos céus, as coisas serão acrescentadas. Aleluias. Através de nós buscar o reino do céu, as outras coisas podem ser acrescentadas na nossa vida. Através de nós entregar a nossa vida a Ele, as outras coisas podem ser acrescentadas na nossa vida. As outras coisas podem ser acrescentadas agora nas nossas vidas. Depende de nós aceitar a Ele. Depende de nós aceitar o amor que Ele tem para conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você que quer aceitar o Senhor nessa tarde, você que quer, aleluia, entregar a sua vida para Ele, receba no seu coração agora. Jesus te ama. Não importa se você cometeu um crime, não importa se você está no uso das drogas, não importa se você está no álcool, não importa se você está praticando qualquer coisa nesse momento. Saiba de uma coisa: Jesus te abraça do jeito que você está. Jesus te abraça do jeito que você está. Jesus não é um homem que faz acepção, não. Jesus não faz acepção de pessoas, não. Jesus, aleluia, Ele veio para o estava perdido. Louvado seja o nome do Senhor. Olha para a cruz. Olhe para a cruz de Jesus. Olhe para quem estava do lado de Jesus. Dois ladrões, um à sua esquerda e um à sua direita. E um, aleluia, foi para o paraíso com Jesus porque se humilhou, porque, aleluia, aceitou o perdão, porque quis o perdão de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Se você quer, aleluias, falar com Ele agora, fale aí do onde você está. Fale aonde você está com Ele agora. Fale com Ele agora em pensamento. Aleluia! Não importa onde você está. Liga seus pensamentos com Cristo. Liga seus pensamentos com Cristo, porque onde eu estou, eu falo com Ele. Pode estar no banheiro, eu falo com Ele. Pode estar deitado, eu falo com Ele. Pode estar no quarto, eu falo com Ele. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Deixe, aleluia, os prazeres do mundo de lado. Deixe o álcool, as drogas de lado. Dê o primeiro passo para Jesus abençoar a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quando nós se sentimos cansados demais, quando nós se sentimos, aleluia, aflito demais, não importa onde nós estamos, vamos falar com Ele, vamos falar com Ele, vamos pedir refrigério a Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Ele foi na cruz para nos abençoar. Ele foi na cruz para entregar o nosso direito no caminho da vida eterna. Ele foi na cruz para nos dar uma escolha.
nessa tarde Ele está te dando essa escolha. Nessa tarde Ele está te dando essa escolha, meu amigo. Nessa tarde Ele está te dando essa escolha, minha amiga. As drogas não te levam em nada. O álcool não te leva para nada. É só destruição. Aleluia. Quantos que está muito feliz quando está em roda numa mesa bebendo cerveja com os amigos, ou até mesmo em volta de rodinhas usando drogas. Isso é felicidade momentânea. Isso é felicidade passageira. No mundo nós não temos felicidade. Nós não somos, aleluia, totalmente felizes neste mundo. Jesus não veio dar felicidade para nós. Jesus não veio dar felicidade para o homem, não. Jesus veio dar uma vida após a morte. Jesus veio me dar uma vida após a morte. Ele disse: aqueles que morrerem em mim passará da morte para a vida. Vai viver com Ele. Essa que vai ser a vida preparada, a vida que Ele vai nos dar. Porque no mundo nós temos aflições. No mundo nós sofremos perseguições. No mundo nós somos afligidos. No mundo nós somos perseguidos. Mas Ele deu a oportunidade de nós escolhermos uma vida após a nossa morte. Louvado seja o nome do Senhor. Mas naquele dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. É como se um homem partindo para fora da terra deixasse a sua casa e desse autoridade aos seus servos, e a cada um a sua obra, e mandasse que o porteiro vigiasse. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá ao Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, ou se pela manhã, para que vindo de improviso não vos ache dormindo. Essas coisas que vos digo-as a todos: vigiai. Louvado seja o nome do Senhor. Miguel Jaques, boa tarde para você aqui de São Paulo. Ele diz: boa tarde para você, Miguel. Uma tarde abençoada para você, meu querido irmão. Gente, estamos terminando aqui a nossa transmissão. Já estamos quase 3 horas aqui na plataforma. Estamos encerrando aqui. Eu deixo essa mensagem para você nessa tarde, que você possa refletir. Que você possa refletir uma coisa. Aleluias. E a nossa vida não é para a eternidade. Tudo chegará ao fim. Tudo vai passar. A nossa vida, a terra, o céu, tudo vai passar. Mas essa palavra não hão de passar. Essa palavra vai se cumprir. Tenha certeza disso. E ela está se cumprindo. Louvado seja o nome do Senhor. Querido Deus maravilhoso, eterno e soberano Pai, Deus de toda honra, de toda glória, de todo poder no céu e na terra. Pai, neste momento eu estou aqui na Tua presença para pedir-te perdão pelos meus pecados, pelas minhas falhas cometidas perante ao Senhor. Te agradeço, ó Deus, por esta oportunidade de estar aqui na Tua presença, tão falho, tão pecador, tão pequeno, comparado a um grão de areia, em frente a um oceano imenso e tão lindo que o Senhor criou. Pai amado, Pai celestial, nesse momento eu entrego a Ti esta oportunidade que o Senhor me deu para estar aqui. A minha vida está entregue nas Tuas mãos. Pai, de mim mesmo eu não sou nada. Só faço aquilo que o Senhor me permitir, porque minha vida está nas Tuas mãos. É o Senhor que conduz os meus passos. É o Senhor que conduz a minha vida. Pai, o Senhor determina o meu hoje, o meu amanhã. É o Senhor que sabe todas as coisas. É o Senhor quem sabe, a minha vida está entregue nas Tuas mãos.
É o Senhor que guia meus passos. É o Senhor que me leva para onde quer que o Senhor queira que eu vá, eu estarei. Porque o Senhor é quem me guia. É o Senhor que está, aleluia, seguro nas minhas mãos. Pai amado, abençoe a cada um dos meus amigos, amados seguidores aqui do Kawai, TikTok, Facebook também. O Senhor abençoe a vida de cada um, lar e a família de cada um nessa tarde. Todos aqueles que curtiram, comentaram aqui na minha transmissão, o Senhor abençoe poderosamente a vida de cada um nessa tarde. Trazendo a paz, a alegria, trazendo a semana produtiva, abençoada para cada um de nós, ó Pai. Abençoa a minha família, a minha esposa. Ah, Senhor, o pai, a mãe dela, toda a família dela, Senhor. Abençoa minha família também, meu pai e minha mãe. Todos os meus entes queridos, meus irmãos, protegendo, guardando a vida de cada um. A minha filha, o Senhor abençoe, visite agora, trazendo a paz e as bênçãos do Senhor na vida dela. Pai, toma essa casa nas tuas mãos, a qual te pertence. Essa casa é sua, Senhor. Eu sei que aqui o Senhor faz moradia, porque essa casa pertence ao Senhor. Meu Deus, entrega nas tuas mãos também todo o meu viver. Entrega nas tuas mãos essa tarde. Entrega nas tuas mãos a minha noite. Entrega nas tuas mãos o meu dia de amanhã. Entrega nas tuas mãos a minha semana. Sei, meu Pai, que o Senhor me dará força. O Senhor me dará paz. O Senhor me dará, Senhor, alegria. Aleluia. E exterior. Alegria exterior. Paz exterior. Aquela paz que o meu coração possa sentir. Aquela alegria que o meu coração possa sentir. Não aquela alegria, aquela paz, aleluia, exterior. Que as pessoas, aleluia, olhem para mim e vejam, essa paz é a paz, aleluia, exterior. Não, eu quero a paz interior. Eu quero, aleluia, alegria interior no meu coração. Para que assim eu possa, meu Deus, conseguir ir na minha jornada, na minha caminhada. Receba, meu Pai, este pequeno e simples clamores no seu trono agora. Eu creio na vitória do Senhor. Eu creio no milagre do Senhor para cada vida. Aqueles que têm, Senhor, a quebrantar o coração nessa tarde, que o Senhor vai, Senhor, faz moradia neste coração. Faz moradia neste coração. Pai, não deixe que essa palavra venha ser arrancada como aquela semente que caiu na pedra, né? Faça essa semente brotar raiz. Faça essa semente crescer fruto. Faça essa semente, aleluia, ser levada para a terra boa, aonde ela vai produzir frutos e fruto com abundância. Ai, querido, que o Senhor possa salvar esta alma, que o Senhor possa penetrar neste coração, no nome do Senhor e Salvador Jesus. Aleluia, que assim seja. Amém e amém, Senhor. Miguel, obrigado pelos presentes, Miguel. Deus abençoe, meu irmão. Fabioges, isso mesmo, nome difícil, né? De São Paulo. Deus abençoe vocês aí de São Paulo, né? Capital paulista. Tudo de bom para vocês. A tarde abençoada aí, tá bom? Gente, vamos encerrar aqui, né? Quero deixar o último louvor nessa tarde. Nós estamos encerrando a nossa transmissão no nome do Senhor Jesus. Louvor para vocês aqui, ó. Eu vencerei. E nós vamos vencer. Nós somos mais do que vencedores. No nome do Senhor Jesus. A paz de Cristo para você. Fique com Deus. Até a próxima, assim se Deus nos permitir. Aprendi que a vida não é fácil. Eu sei que é difícil prosseguir. Sei que quando tudo está bem,
Aí não falta nada, não falta ninguém. Amigos pra sorrir a gente sempre tem. Mas quando o plano dá errado, aí te julgam fracassado, e do teu lado não fica ninguém. Os amigos se vão, e quem sorria com você te deixa jogado à solidão. É assim, nesse mundo de aparência só se vale o que se tem. Quem tem muito vale muito, e quem não tem não é ninguém. Nem por isso vou deixar me abater. Mas na lei de Deus, que se exalta é humilhado, e quem se humilha é exaltado. Com amigo ou sem amigo eu sempre vou lutar, na certeza que está comigo o grande Deus, Jeová. Eu vencerei, vou lutar, vou insistir, eu sei que vencerei. Deus está comigo, meu fiel amigo, eu sei que vencerei. Qualquer dia esta muralha vai cair. Eu vencerei. A prova vai passar, a porta vai se abrir, então eu passarei. E como recompensa de todas as lágrimas que chorei, o troféu da vitória eu receberei. Nesse mundo de aparência só se vale o que se tem. Quem tem muito vale muito, e quem não tem não é ninguém. Nem por isso vou deixar me abater. Mas na lei de Deus, que se exalta é humilhado, e quem se humilha é exaltado. Com amigo ou sem amigo eu sempre vou lutar, na certeza que está comigo o grande Deus, Jeová. Eu vencerei, vou lutar, vou insistir, eu sei que vencerei. Deus está comigo, meu fiel amigo, eu sei que vencerei. Qualquer dia esta muralha vai cair. Eu vencerei. A prova vai passar, a porta vai se abrir, então eu passarei. E como recompensa de todas as lágrimas que chorei, o troféu da vitória eu receberei. O troféu da vitória eu receberei. Aleluia!
boa tarde para você, a paz do Senhor Jesus. Fiquem todos com Deus. Voltaremos em outra oportunidade, assim se Deus nos permitir. A paz do Senhor Jesus.